E agora a gente vai para a nossa primeira entrevista. A gente vai falar sobre o 1º de julho de 1921, que é a data da criação da vacina BCG. A BCG, Bacilo Calmette-Guerin, é utilizada na prevenção da tuberculose, uma doença transmitida pela saliva e materiais contaminados e causada pelo Mycobacterium tuberculosis, também chamado de bacilo de Koch. No Brasil, ela começou a ser usada em 1927 e a cepa utilizada é chamada de BCG Muro. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o médico pediatra Renato Kfouri. Ele é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Bom dia, doutor Renato, seja bem-vindo. Vacina BCG, utilizada para o combate da tuberculose. Pelo que eu estava lendo, não só isso, não é mesmo, doutor? BCG já aprendemos com ela alguns outros usos também. Olá, Jeremias, sempre um prazer falar com vocês, aí os telespectadores da TV Alesp. O BCG, na verdade, a tuberculose, infelizmente, ainda é um problema grande de saúde pública aqui no país, né? Diferente de outros países, especialmente do hemisfério norte, a tuberculose tem muito a ver com as condições sanitárias, questões de higiene e também de circulação e convivência com outras doenças, como HIV, por exemplo. Então, a tuberculose, que era no passado um dos principais causas de morte, né? Todos, acho que nós já assistimos filmes, já vimos relatos no passado de como a tuberculose atingia de uma maneira muito importante. O problema se transformou com o desenvolvimento da vacina. A vacina centenária aí da BCG, ela conseguiu prevenir muitas formas da tuberculose, aquela tuberculose pulmonar que levava as pessoas a ficarem naqueles hospitais reservados, né? Às vezes em cidades com ar puro. Quem é mais jovem nunca ouviu falar nisso, mas se levava esses indivíduos doentes, eram estigmatizados como o mal de Hansen, né? Que antigamente a gente chamava dos leprosários. Então, todas essas condições traziam um estigma para quem estava com tuberculose, e era um problema de saúde pública enorme no nosso país. A vacina revolucionou esse cenário. O BCG é uma vacina hoje aplicada indiscriminadamente. A doença despencou sua incidência e tivemos um grande uma rechegada da doença, né? Um recrudescimento do número de casos, infelizmente, com o advento do HIV. A baixa da imunidade secundária ao vírus da AIDS fez com que muitos indivíduos reativassem a tuberculose, desenvolvessem bacilos resistentes aos tratamentos já existentes. Os tratamentos cada vez foram ficando mais difíceis de serem feitos, agora com 3 drogas para se tratar, e a tuberculose volta, infelizmente, a ser um problema atual para a gente hoje, a despeito da vacina continuar sendo aplicada. Doutor Renato, quando é que se deve tomar a vacina BCG? Na infância? Exatamente. A vacina da tuberculose é uma vacina feita em dose única, né, ao nascer. É a primeira vacina da criança que ela recebe ao nascer. Ainda na maternidade, alguns municípios já aplicam dentro do hospital, outros aplicam, mais importante, aplicar dentro do primeiro mês, antes do contato da criança com o bacilo da tuberculose. Esse que é o importante. A vacina deve ser dada logo na criança, logo ao nascer, na primeira semana, nos primeiros 10 dias, antes que ela entre em contato com uma bactéria. Como a gente tem muita tuberculose aqui no Brasil, a gente acaba insistindo para que ela seja feita o mais rapidamente possível. É aquela que nós tomamos no bracinho, o bebê toma no bracinho, forma uma ferida, deixa uma casquinha, depois fica aquela cicatriz que quase todos nós temos. Eu digo quase todos porque tem 10% aí da população das crianças que recebem o BCG e não formam essa cicatriz. Mas não tem problema não, os estudos mostram que quem tem ou quem não tem cicatriz está protegido do mesmo jeito. Doutor, eu estou lendo aqui na minha pauta, olha, a eficácia da BCG é grande, principalmente na forma disseminada da tuberculose, em que a vacina garante cerca de 78% de proteção. Agora, com o Covid, a gente está tão acostumado com vacina, 70% de proteção, a gente está entendendo esses números. Mas quer dizer que pode ter pessoas que são vacinadas e ainda assim contraem a tuberculose? Esse é o grande problema da BCG, né? A BCG é uma excelente vacina na prevenção das formas graves da doença, então dificilmente alguém vacinado vai ter uma meningite por tuberculose, uma tuberculose disseminada, uma tuberculose que vai o levar à morte, mas a tuberculose comum, pulmonar, não tão grave, mas que transmite do mesmo jeito,
a eficácia não é tão boa, 60% a 75%, como você falou. Então, a vacina BCG é uma vacina antiga, que o Brasil, inclusive, tem uma tradição enorme em produzir essa vacina, um dos melhores produtores de BCG do mundo, produzido. Travou um pouquinho, mas a gente está conversando aqui com o Dr. Renato Kifuri, ele está explicando aqui, porque são 100 anos da vacina, não, quase 100 anos, né, da vacina BCG, e ele está explicando aqui da importância dessa vacina. Agora o doutor voltou, travou um pouquinho, doutor, mas o senhor explicava para a gente dessa questão da proteção da vacina contra a tuberculose, né? E a gente falava aqui que agora com o Covid a gente está entendendo, porque é mais ou menos, quando se fala nesse nível, pegar um exemplo da Covid, quando veio a primeira Coronavac, ela é 100%, as pessoas mais idosas não vão morrer, não vão para a UTI. Então, esses casos graves, e com a tuberculose a gente pode fazer um paralelo, né? Nos casos mais graves, o bebezinho nasceu, tomou, ele não vai, a chance dele ter um caso gravíssimo, a meningite, como o senhor falou, é muito menor. Mas um caso, por exemplo, de atingir o pulmão, aí é de 60 e alguma coisa por cento, o senhor disse. Então, doutor, eu queria entender o seguinte, o senhor abriu falando da questão sanitária e de higienização. Então, se a pessoa tomou, mas ela está submetida a um ambiente com baixo nível de higiene e de... Aí ela pode contrair a doença? É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. Você tocou num assunto interessante, que é mais ou menos o perfil das vacinas, como elas funcionam de uma maneira geral. A maioria delas são muito melhores para prevenir formas graves de doença e não tão boas para prevenir formas leves de doença, como a gripe, por exemplo. Então, o indivíduo que toma vacina de gripe ou da Covid, dificilmente vai ter uma gripe grave ou uma Covid grave. Mas ele, quando pega a doença mesmo vacinado, a doença acaba vindo de uma maneira muito mais leve. Aquela vacina já montou alguma resposta de defesa naquele organismo que o permitiu ali não adoecer de forma grave.